É, Boa noite, a santa paz de Deus a todos. Hoje à noite eu quero fazer esse vídeo, ou seja, essa live, respondendo a pergunta de um irmão. Numa live, teve nos comentários de uma live muito anterior, ele me fez a seguinte pergunta: se existia mulher diaconisa. E o tema da live passada foi se mulher poderia exercer ministério. A Bíblia diz que não. Aí esse irmão na live ele fez essa pergunta: se mulher poderia exercer ministério de diaconisa. Primeiro, vamos ver o texto. Se a mulher não pode exercer ministério, é ministério de nada. Eu vou deixar logo bem claro que não existe mulher bispo, não existe mulher pastora, não existe mulher diácona, não existe nada disso. Essas coisas são criadas. Uma mulher que tem um ministério de pastora, de diácona, de bispa, ou qualquer outra coisa assim, é um ministério dado por homens, não por Deus. Por quê? Primeiro ponto. Por quê? Porque primeiro a escritura não se contradiz. A Bíblia diz que a mulher não pode exercer autoridade sobre o varão. Vamos sustentar o texto. Vou ler aqui a instrução do diácono, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do verso 1 em diante. Falar um pouco esse assunto sobre diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma numeração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha só, falando de diáconos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este perecer contentou a toda a multidão e alegraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Péoclo, e Nicanor, Timon, Pemenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava o número de discípulos, grande parte dos sacerdotes a obedecer à fé. Primeiro ponto: não existe mulher, não existe ministério para a mulher na escritura. Não existe. A função do diácono. A função do diácono na igreja é sustentar. No Novo Testamento, os diáconos apareceram pela primeira vez na igreja de Jerusalém, conforme vemos em Atos 1 até o verso 6. As viúvas estavam sendo esquecidas dentre das distribuições diárias. Uma numeração começou a surgir, fazendo necessário tomar prontas medidas para restar paz e honra entre os crentes. Então, primeiro ponto, que para uma pessoa receber o ministério, ele tem que ser imposto a mão para os presbíteros. A palavra de Deus diz em Timóteo, lá em Timóteo, que os diáconos tem que ser esposo de uma só mulher. Oxe, não fala em diácono. Isso não fala. O mesmo irmão que perguntou, ele pediu para falar um pouco também de Antônio Marcos Nascimento, em Romanos 16:1, no original. O texto.
É para me ler o texto de Romanos, é isso? Não existe mulher diácono. Não existe. Assim como não existe mulher bispa, mulher pastora. Não existe mulher pastora. Não existe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo. Não é a igreja que diz. Ao livro que diz isso. A palavra vai dizer lá em Timóteo que a mulher salvar-se-á, porém, ainda na luz dos filhos, se ela permanecer em santificação e na fé. Como faz as boas obras da mulher que tem profissão de servir a Deus. Então não é machismo, de maneira nenhuma, não tenho nada contra as mulheres. Eu não vou citar o nome da igreja que eu congrego, porque eu não prego placa de igreja. Eu prego escritura, Bíblia. A gente tem que pregar o que a Bíblia diz. Porque se a gente for citar placa de igreja denominacional, todos os lugares tem erros, tem equívocos. É por isso que eu uso a Bíblia como um ato de fé e prática. Tudo que for lido, for explicado, tem que ser Bíblia. Tem que ser tudo tirado da Bíblia. O irmão também me fez uma pergunta na live passada. Que Ana Espina. Ana Espina foi uma mulher. Foi a primeira mulher que tocava, dedicada na parte musical. Tinha um dom maravilhoso, assim como muitas mulheres têm dom. Eu não estou dizendo aqui que a mulher não tem dom de pregar, de profetizar, não. Eu estou dizendo que a mulher não pode exercer ministério, não, porque a palavra diz isso. Isso todo mundo sabe. Do líder, aquele que se considera líder religioso, aquele que examinou a escritura, ele sabe muito bem disso, não precisa nem estar debatendo esses assuntos. Ana Espina foi uma mulher que congregava na congregação cristã, uma irmã, e foi levantada pelo irmão Luiz Franciscon, presta atenção, como a primeira organista da igreja Congregação Cristã no Brasil no ano de 1947, se eu não estou me enganado. E ela tocava órgão, ensinava as irmãs e tudo. Foi assim que... Pronto, usando o exemplo. Na igreja Congregação Cristã no Brasil, as mulheres elas não pregam no púlpito, elas não têm ministério. Mas lá a mulher toca um órgão, lá a mulher ela faz parte da obra da piedade. Ela faz várias coisas, tem várias funções, mas ela não tem ministério. O que é o ministério? Ministério da palavra. Ministério de impor. Porque quando uma pessoa recebeu o ministério dado por Deus, tem que ser primeiro imposto à mão do presbítero dos bispos. E se um homem que se considera profeta, espiritual, qualquer coisa além disso, Paulinho Apolo, alô amigo. E aí, meu amigo, como é que tá? Uma pessoa que se diz apóstolo, se diz profeta, se diz evangelista e tudo, ele fazer uma coisa dessa, ele está em contra da própria palavra de Deus. Romanos 16:1 no original. Eu vou ler esse texto que o irmão tá falando. Romanos no original. Ele botou Romanos 16:1 no original. Vou ver o que está escrito em Romanos 16:1. Romanos 16:1 no original. Recomendações, saudações e votos. Recomendo vós, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos, e ajudeis em qualquer coisa de vós a necessitar, porque tem nos hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aqui, esse texto ele não tem sustentamento para isso.
Não tem só esse texto, não tem só essa mulher, como também Docas, mulher, uma mulher piedosa, que inclusive quando ela morre, ela é ressuscitada. Ela fazia as vestes para as mulheres pobres e tudo. Mas aqui não está falando de ministério. Aqui está falando de recomendações, saudações e voto. Não está falando de ministério não, irmão. Não está falando de ministério. Aqui, primeiro ponto, quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo exortando aos romanos. Esse mesmo apóstolo ele escreveu em Timóteo e Coríntios que as mulheres não poderiam exercer ministério. Se ele está guiado pelo Espírito Santo, ele não pode se contradizer. Porque a palavra de Deus não se contradiz. Então isso aqui não tá um texto meio fora de contexto. Se eu for pegar isso aqui no hebraico original, eu não sei falar hebraico. Eu não sei falar hebraico de modo nenhum. Mas eu posso dar uma aprofundada nesse texto. Mas eu não tem como, não acho. Não acha ministério feminino, não acho. Priscila e Áquila, não é porque o nome da mulher foi citado em primeiro antes do homem que ela pode exercer ministério. Olha, todos nós temos um ministério particular com Deus. Uma mulher vem com o dom de anunciar a palavra, de pregar e tudo. De pregar. Há uma diferença de pregar e de ensinar. O que a mulher não pode fazer é ter autoridade sobre o varão em culto ao Senhor. Não pode ter de dirigir culto. Ela não tem essa autoridade. A palavra não dá brecha. Não pode ter esse ministério, como a palavra diz. Não tem na Bíblia. Se tiver um texto, me mostra algum texto. Se é algum texto, alguma mulher sendo imposta às mãos, como aqueles 7 homens, como foi lido aqui em Atos. Ministério tem que ser imposto às mãos. Então não existe isso na escritura. Não existe. No original é diaconisa. Mas qual palavra, irmão, que no original é diaconisa? Qual é a palavra que você está dizendo? Qual palavra no original que você está dizendo? Está se referindo? Aqui está dizendo aí nossa irmã, a qual serve na igreja que está. Hoje em dia as mulheres servem. Hoje em dia as mulheres servem a Deus na igreja. Elas podem servir a Deus de qualquer forma. Aqui ela estava servindo a Deus na parte de hospedar os irmãos, assim como ela hospedou o próprio apóstolo. Não existe diaconisa, não existe ministério na Bíblia. De mulher não existe. Me mande o texto aí. Não existe não. Ó, saudai Maria que trabalhou muito por nós. Saudar Antônio e Júnior, meus parentes e os meus companheiros na prisão, nos quais distinguiram entre os apóstolos, e foram antes de mim em Cristo. Não está falando em ministério, está falando de irmãos piedosos. Aqui em momento algum não está falando em ministério. Não tem base aqui nesse texto de Romanos, não. É engraçado que texto fora de contexto era pretexto. Nós a palavra vai dizer em Coríntios em Coríntios, a necessidade de ordem no culto.
ele diz aqui sobre as mulheres, que as mulheres, se querem aprender alguma coisa, que interroguem em casa seus próprios maridos. Uma pessoa para ser diácono, no corpo ministerial, uma pessoa para ser diácono, ela tem que ser imposta a mão, tem que ser orado, tem que ser em tudo. E outra coisa, se ele tem ministério, ele tem direito de falar, ele tem direito de interrogar. Por quê? Porque ele está fazendo parte de um corpo, de uma obra. Então, por qual motivo o apóstolo Paulo, lá em que exortou em Romanos, se no original de hebraico, se no original lá de Romanos está chamando aquela mulher de diaconisa, então por que bem que na igreja de Corinto, o mesmo Paulo, o mesmo Espírito Santo que está em Paulo, está querendo dizer que as mulheres não podem exercer ministério aqui? Por quê? Não tem condição. Esse, irmão, mande o texto. Mande o texto. Olha, aqui nós vamos ver. Eu achei tem muitos erros de tradução nas escrituras. Muitos erros. Não é erro bíblico, é erro de tradução dos tradutores. O apóstolo Tiago disse assim lá, não é mudando de assunto não, mas o apóstolo Tiago, ele disse que Deus, ele não pode ser tentado e por isso ele não tenta ninguém. Então, o Novo Testamento ele foi escrito no grego. O Antigo Testamento, para quem não sabe, foi escrito no hebraico. O apóstolo Paulo, ele diz, até fugiu da mente aqui agora. Sim, lembrei. Viu como é bom pegar na escritura? Pra você ver, foi a cadeira que coisou aqui, rangeu aqui os pés aqui, ó. O pessoal pode pensar alguma coisa. Você vê um erro de traduções. A Bíblia diz assim, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, tanto na terra como no céu, por nós cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair a tentação, mas livre do mal, porque o teu reino é a glória para todos sempre, amém. Tem uma tradução que diz assim, não nos induza. Ora, se o apóstolo Tiago disse que Deus não pode ser tentado e por isso não tenta ninguém, como é que eu vou fazer uma oração para Deus pedindo para ele não me induzir à tentação, se ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém? Deus, ele não pode levar o homem à tentação, ele não pode de maneira nenhuma, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então o erro está na tradução. Se eu for me aprofundar nesses textos, no original... Irmão Marcos, você que está assistindo aí a live, que me fez essa pergunta. Você sabia que no texto original, vi que é aquela passagem que diz assim, lá em Hebreus, obedeça os vossos pastores. Você sabia que no hebraico original não existe a palavra pastores? Não existe não. Não existe não. Porque a palavra pastor só é Cristo. Porque se o homem é chamado pastor, ele está contrariando o texto de João 10. Então o homem tem o dom de pastorear, mas ele não pode ser titulado pastor. E isso você sabe muito bem. Então se a gente fosse aprofundar no original da escritura, a gente vai achar tanto discordâncias bíblicas que a cabeça da gente pode ficar até meio confusa. Eu não vou mais aprofundar no hebraico, porque eu não sei hebraico. Porque, por exemplo, no hebraico, no grego, uma palavra só, irmão Marcos, no grego, ela tem mais de 5 interpretações. No grego. No hebraico tem muito mais. Então eu não vou me aprofundar no hebraico nem no grego, porque eu não sei hebraico nem grego. Se eu for querer me aprofundar numa palavra no grego, eu vou ter que passar um ano todo me aprofundando para dar uma explicação sobre aquele original. O que eu posso trabalhar é com o texto bíblico em português que foi traduzido para nós. É com isso que eu posso trabalhar. E com o texto que todos nós trabalhamos, nós brasileiros, na Bíblia, não dá brecha para a mulher exercer ministério. Não dá. Não tem condição. Não existe isso. Eu só queria que alguém me mostrasse um texto. Um texto, só um.
uma mulher sendo imposta a mão, sendo levantada para ministério, de qualquer qualquer ministério. Eu tô aqui, minha filha, no quarto que faz uma live. Vem cá, vem. Olha, faz uma live. Que é a neguinha do papai, ó. Tô aqui, minha novinha. Fala a paz de Deus. Cadê? Vamos pra lá, vamos. Papai tá fazendo uma live. Pai E no... Deus. Manda aqui, salve aqui. Pai Deus. Tá bom, vamos, filho. Pra lá, o papai fazendo uma live, viu? Tchau, papai ama. Também, olha. Essas meninas são uma benção. Eu só queria um texto. Só um. Aqui no... mostrando essa função da mulher. Irmãos, uma coisa também que eu não faço, eu não defendo placa de igreja. Placa de igreja não salva. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Isso nós não podemos discutir. Só que existe doutrina. A igreja de Deus, a igreja que se diz cristã, ela deve seguir a doutrina apostólica, bíblica. Se ela variar, desconsidere. O apóstolo Paulo disse assim: se alguém anunciar um evangelho diferente do que nós temos anunciado, ele não está falando, ele está falando não só de um dos outros apóstolos também. Um evangelho diferente desse, que seja anátema. Se nós mesmos um anjo do céu, então o evangelho é o evangelho apostólico. Isso nós não podemos negar, não podemos fugir. Seria uma heresia enorme eu falar aqui que só vai salvar a gente que congrega na minha igreja. Mas também seria uma heresia eu dizer que toda doutrina, todo povo que doutrina, porque tem uma passagem na escritura, o irmão Marcos que está assistindo, ele pode até me mostrar, dizer onde é, que está dizendo no Novo Testamento que os falsos mestres, os que estão sendo enganados por ele, também vão se perder. Não só os que enganam, mas também os que são enganados vão se perder, porque não examinam. Irmão Marcos, se você tiver o texto aí, me mande que eu não estou lembrado, essa passagem. Porque tem gente que diz assim, mas eu estou lá, eu não estou servindo fulano nesse clã, não estou fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz, para gente tomar cuidado com os falsos mestres. E se você examina e sabe que está errado e continua lá, você também está errado. E nem o falso profeta vai entrar no reino, nem você, que você está seguindo ele. E existe o pai da verdade e o pai da mentira. O pai da mentira é o inimigo, o pai da verdade é Deus. Hein, irmão Marcos? Manda o texto que eu não estou lembrado aí, que fala essa passagem que eu estou citando aqui agora. Que no Novo Testamento, que se você estiver assistindo, que nenhum... os falsos mestres, nem eles e os que acreditavam neles, eu acabar naquele embaraço lá. Se você estiver assistindo aí, me mande o texto aí. O irmão Soares está assistindo. A paz de Deus, irmão. Como é que tá? Irmão, esse vídeo eu vou fazer ele bem mais breve. Porque eu cheguei... Sinal de enxaqueca, assim, mandou assim por cima dos olhos, assim, mandou também na coluna. Mas eu fiz essa live para responder a pergunta. E aí, irmão Marcos, Ana Espina, eu expliquei da Ana Espina. É tanta coisa. Irmão Marcos, ele faz uma pergunta, você me fez duas. Pra você, mulher pode exercer, segundo a escritura, mulher pode exercer ministério? Você que tá mandando essas coisas aí no grego, grego, coine, colaine, sei lá. O que a Bíblia diz pra nós em português? Pode ou não pode? Você sabe disso. Me responda aí, você que tá me fazendo pergunta também. Irmão Pedro, a paz de Deus. Amém, irmão Pedro. Compartilha aí, irmão Pedro. Irmão Pedro, mulher pode exercer ministério na igreja? Ministério de diácono, bispa, pastora, pode? A Bíblia, segundo a escritura, me responda, irmão Pedro.
Eu vou ler a carta de Timóteo a respeito disso. Timóteo. Ó, achei, irmão Marcos. Você não me mandou o texto, mas eu achei. Apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares, ou seja, de alimentos que Deus criou para os fiéis, e para que os conheçam a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não que haja está sendo recebida ações de graça. Porque a palavra de Deus pela oração é santificada. Ó, se vier um falso mestre com doutrina de demônio, e eu estou seguindo a doutrina dele, eu vou herdar o que no reino de Deus? Não tem como. Jesus diz em Mateus 23 sobre a espina. Diz a respeito das histórias a se receber. Não entendi não, irmão Marcos. Jesus diz em Mateus 23 sobre a espina e diz a respeito... Mas o que... Como assim, irmão? Tô entendendo não. Essa cadeira fica só afastando, pensa que é outra coisa, ó. Fazendo um barulhinho igual o pum aqui, aí pensa que o pessoal vai pensar que eu tô soltando pum aqui na live. A questão do ministério é que tem algumas traduções que defendem. Ah, sim, eu tô entendendo. Mas aí, irmão, o erro tá no... Eu lhe fazer uma pergunta. Será que o erro tá no apóstolo ou tá nos tradutores? Agora eu lhe faço a pergunta. Porque tem traduções que defendem... Que, por exemplo, o problema não está na tradução. O problema está no contexto. Texto fora de contexto gera pretexto. Oi. Hã? Ó. Tem uma coisa interessante. Eu tenho 8 traduções. Não falo isso para me mostrar, não. Eu tenho 8 traduções de Bíblia. E já examinei algumas passagens. Na tradução de uma Bíblia que tem bem antiga, está escrito assim, na igreja de Corinto. Essa carta não é só para vocês, mas para aqueles que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E tem gente, quando a gente fala a respeito do uso do véu, que a mulher deve cobrir a cabeça, outras coisas lá, as pessoas vêm logo dizer que aquilo ali é só para a igreja de Corinto. Ora, só o apóstolo está dizendo na carta que aquela carta é para todos os lugares, é para todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do Senhor deles e nosso, então é para todo mundo. É todo mundo e muita gente não põe em prática. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando da Bíblia. Quando eu defendo o uso do véu, não é porque na igreja de congregação cristã a mulher cobre a cabeça, não é porque a Bíblia manda a mulher cobrir a cabeça por causa dos anjos. Ei, minha filha, desce daí, Sofia, Naemi. Vamos brincar lá fora. Vamos brincar lá fora, depois você entra pra cá. Vocês não vão, não. Jéssica Souza, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, com você tá tudo bem? Sua família, seu bebê? Olha, eu não defendo placa de igreja. Eu não defendo... Ei, Sofia, minha filha, por favor, desça. Vá brincar lá fora, o papai tá aqui. Eu tenho dormindo abençoadinha aqui, muito abençoada mesmo.
E tá vindo outro. Agora esse aqui é o varão. Glória a Deus. Não fala assim, glória a Deus, não é porque eu não criei também, não. Seja a vontade de Deus, mas Deus quer abençoar. Quem sou eu? Vou deixar uma coisa aqui bem claro. Eu não prego placa de igreja. Eu prego Bíblia. Qualquer doutrina e ensinamento tem que ter fundamento na Escritura, se não tiver heresia. Eu não sigo doutrina de homem, eu sigo o que a Bíblia diz. Ah, irmão, mas lá na tua igreja tem gente que faz uns ensinamentos assim, algumas heresias. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Todo lugar tem. Onde tem homem. O apóstolo Paulo disse assim: é lícito que no meio de vós haja heresias, que é para se manifestar os que são sinceros. Então heresia tem em todo lugar, meu amigo. Ou fora do templo, ou dentro do templo. Ou no lugar de adoração, em todo lugar tem heresia. Então eu não defendo placa de igreja. Eu defendo o que a Bíblia diz. Sabe, se a Bíblia diz, eu vou correr para quê? Se a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, e aí eu vou querer caçar fundamento para isso, não, eu vou ter que obedecer o que ela diz. Porque tem texto que a Bíblia diz que a gente tem que buscar fundamento, mas tem texto da Bíblia que ela é claro. O uso do véu, por exemplo. Deve a mulher ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. O véu não é por causa de homem, por causa de lugar de costume de prostituição, não é por causa dos anjos. Os anjos estão aonde? É a Bíblia. Do mesmo jeito que a Bíblia manda a mulher cobrir a cabeça, ela diz que o homem não pode orar com a cabeça coberta. Aí os homens vêm, distorcem e dizem que o véu da mulher é o cabelo. Oxe, meu Deus. Se o véu da cabeça da mulher fosse o cabelo, por que o apóstolo Paulo ia falar de véu se a mulher automaticamente já tem cabelo grande? E se o véu é o cabelo, então por que ele está mandando a mulher rapar a cabeça? Pelo amor de Deus. Essa live aqui agora vamos falar só de doutrinas. Quem que tiver dúvida, que pergunta, pode perguntar aí. Tem coisa que já caducou. Coisa que já caducou e as pessoas ensinam só por ensinar. Só por ensinar, mas já caducou. A Bíblia não... Tem coisa que... Ó, nós temos que se diferenciar o que é pro cristão e o que é pro judeu. Porque a Bíblia... Tem passagem que Jesus Cristo fala, citando o judeu e citando a igreja. Então a gente tem que diferenciar o que é para nós e o que é para a igreja e o que não é. O que é para a igreja, abrace, siga, guarde, obedeça. Agora o que não é para a igreja, não traga para a questão, para o assunto que não vai dar certo. Ó, o dízimo está com não sei quantos anos que... Os homens cobram dízimo. Nunca eu vi tanto dízimo ser questionado como esse ano está sendo. Por quê? Porque o pessoal está começando a examinar mais, buscar mais, se aprofundar mais nas escrituras e estão vendo que não convém mais. E aí, irmão Marcos, se você tiver ao vivo aí, assistindo aí, alguma dúvida ainda? A questão do ministério é que tem algumas traduções que defendem. Mas aonde, irmão? Cite aí os textos, as passagens. Eu já vi traduções defendendo outras coisas, mas eu fico com texto bíblico, independente da tradução. Eu vou ver aqui. Irmão Marcos, você quer entrar na live ao vivo para nós conversar aqui? Entre aí. Se você quiser, eu lhe convido aqui para nós entrar na live, para nós conversar um pouquinho aqui ao vivo sobre algumas questões. Jéssica Souza, tudo bem, meu amigo? Tá tudo bem, hein? Eu só quero um texto que fala de alguma mulher sendo levantada, os apóstolos, os discípulos pondo a mão sobre elas para o ministério. Eu só quero um texto que defenda a mulher com o ministério na Bíblia. Eu só quero um texto, só um. Não existe. Assim como também eu quero só um texto que fala de dízimo no Novo Testamento.
para os cristãos, depois de Cristo crucificado. Eu só quero um texto. Tem coisas, irmão, que são bíblicas, mas tem coisas que não é para os cristãos. Vou ter que encerrar. A bateria do telefone tá acabando esse. Vou dizer uma coisa pra você, iPhone só tem nome, viu? iPhone ele só tem nome, mas a bateria eu vou te falar, viu? Hein, irmão Marcos? Tem uma passagem que fala para a mulher ensinar as mais novas, as mulheres mais velhas ensinar as mais novas. Irmão Marcos, agora Jesus diz em Mateus 23 sobre a Ana Espina e a respeito dos sinares da CCB. Depois eu vou ler esse texto. Jesus falando da CCB. Ah, não. Sim, agora fiquei curioso. Irmãos, eu vou finalizar a live. O tema hoje foi: existe mulher diaconisa? A Bíblia diz que não. Pelo menos nessa aqui e nas outras 8 que eu tenho aqui, ele diz não. Nenhum versículo no Novo Testamento não diz. Nem no Velho. Não diz sacerdota. Eu vou ver aqui se eu acho um texto em Timóteo. Ó, eu vou ler esse texto de Timóteo para saber se a Bíblia se contradiz. Minha filha, eu tô fazendo aqui uma live, depois minha filha conversa comigo. Uhum. Os deveres das mulheres cristãs. Minha filha, eu tô fazendo um vídeo, depois minha filha vem conversar comigo. Vamos lá, já vou brincar com meus amores. Os deveres das mulheres cristãs. Minha filha, depois eu brinco com vocês, eu tô dizendo. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se atreviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, com ouro ou pérolas e vestidos preciosos. Vou finalizar com esse texto. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não é permitido, porém, que a mulher ensine nem use de autoridades sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, ainda na luz das filhas, permanecer na fé, na modéstia, na caridade, na santificação. Em outra tradução, está dizendo que não é permitido que a mulher não ensine nem exerça cargos de ministério. Em algumas traduções está escrito dessa forma. Não tem pra onde correr. É Bíblia. Pode ser Almeida Corrigida, a King James, a atualizada, a de 1989, você não acha, você não encontra. Base bíblica. Você não encontra. Esse texto que eu li está em 1 Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, verso 9 em diante. Esse versículo que eu finalizei. Então, que todos fiquem na santa paz de Deus. Que Deus abençoe a todos. E que tem muitos assuntos bons a gente falar. Por exemplo, o ósculo santo, que é mandamento. O ósculo santo é mandamento. Ninguém cumpre. O uso do véu. Tem muitas coisas, fundamentos bíblicos que ninguém
aceita, ninguém que esses líderes não impõem sobre a igreja. E também nenhum membro, e os membros lê e não questiona. Não questionam. Tem que... A palavra diz que... A escritura diz que o povo perece por falta de entendimento. Que não busca, que não questiona, que não examina. E termina se deixando levar por doutrinas de variação do vento. Eu respeito muito quem congrega, quem tem muita fé e tudo, mas a doutrina bíblica ninguém pode fugir dela. Eu deixo já a saudação com a santa paz de Deus nos irmãos em Cristo Jesus. E que Deus abençoe a todos. E eu farei temas. Toda vez que quando alguém perguntar sobre algo, eu faço um tema. Eu faço um tema. Quem tem dúvida pode perguntar, que eu faço. Todas as lives eu faço um tema diferente. Lídia Maria está assistindo. Boa noite, dona Lídia. Como é que está a senhora? No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo falando sobre o batismo. Sobre o batismo de Jesus. E no domingo, graças a Deus que você está bem, Deus é bom. Deus é bom. No domingo, eu vou fazer... Tem um irmão que eu vou fazer uma live mais o irmão sobre o tema dízimo. E ele vai me chamar na live. Vai me chamar na live, não faz sobre o dízimo. No domingo, eu mais outro irmão. Ele congrega na igreja pentecostal. E para quem não sabe, eu congrego na igreja Congregação Cristã no Brasil, mas não prego placa de igreja, prego o que a Bíblia diz. Salvação está em Jesus Cristo, pela sua obra no madeiro. Quem crê nele tem a vida eterna e for batizado em seu nome. Outro tema bom e importante que ainda eu vou fazer uma live. O batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo. Não é só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. A Escritura nos manda. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí. Carnaval. Tem muitas questões. Minha filha, eu tô fazendo uma live, minha filha. Pega lá teu véu. Ok. Pega lá. Ok. Pra mostrar aqui, ó. Que Deus abençoe a todos. Fique todo na santa paz de Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe.